Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, lá no livro de Lucas, evangelista Lucas, a partir, amados irmãos, do capítulo de número 13, versículo 22 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão e serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Cadê a Ana Paula? Ana Paula já chegou aí, ela foi buscar a Celina, que é bem na frente do seu lado do pastor. Hoje eu quero oração especial, quero oração da pastora. Aleluia! Hoje eu quero oração com muita unção. Então, pastor, ela foi buscar a Celina, você já chegou com certeza, né? Então, a filha da gente veio hoje, né? Deve ter chegado no sábado, ela não veio, mas amados irmãos, chega em casa é aquela alegria que já tem bastante dias aí que a gente não vê, né? A Celina começou lá para o final de novembro, que a gente vai poder ver o Luquinhas. Bora. Pai do Senhor, irmãos, vamos ficar de pé, né? Estenda as nossas mãos para cá. Pai amado, Pai querido, Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse culto. Jesus, por estar na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio, Jesus. Nessa hora, Senhor, nós queremos entregar o pastor Wallace nas tuas mãos, Senhor. Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Senhor. Que não seja ele a falar, mas que seja o Senhor. Fala conforme a tua vontade, o teu querer. Usa o teu filho nessa noite, Jesus. Assim nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Não, assim, eu só quis querer agradar a pastor, mas vocês têm missão também, tá? Mas, amados irmãos, a oração da minha esposa é especial. Queria dar um beijinho. Glória a Deus. Amém. A gente observa como o Senhor, amados irmãos, ele trabalha nas nossas vidas, como o Senhor passeia no meio da sua igreja, como ele está no domingo, de todas as coisas, né? Você vê que todo o nosso culto ele foi preparado, amados irmãos, em torno desta palavra. O nosso irmão Pedro, que já fez a do emocional, já citou em Apocalipse, onde o Senhor nos diz: eu estou à porta e abro. Se alguém abrir, deixe estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E a gente continua também, Deus colocou no meu coração, nesta noite de ceia, amados irmãos, falar mais uma vez a vocês sobre esta palavra, amados irmãos, em que nos chama a atenção, amados irmãos, para a porta da salvação. Amém, igreja? Amém. Então, amados irmãos, a palavra ela começa dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ele estava se locomovendo, ele ia de viagem, né? Ele estava retornando e ele passando, amados irmãos, de cidade a cidade, de aldeia e aldeia, ensinando, enquanto ia rumo a Jerusalém, né? Isto, amados irmãos, já nos reporta, amados irmãos, é algo muito importante. Jesus sempre estava, amados, fazendo a obra, Jesus sempre estava procurando ensinar, Jesus, amados irmãos, sempre estava implantando o reino de Deus. Isso é uma coisa muito importante, porque nós, como seus discípulos, também temos que estar em movimento. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Você tem se movimentado aí na sua vida espiritual? Diga glória a Deus.
Levando instrução, levando o alinhamento para a vida daqueles que precisam ser fortalecidos na fé. Amém? Uns são mais fortes, outros, amados irmãos, estão mais fracos, uns precisam ser carregados no colo, uns precisam até que se juntem quatro para carregá-los. Amados irmãos, mas nós precisamos fazer a obra de Deus. Amém, igreja? Uma igreja viva é uma igreja que tem compromisso com Jesus Cristo, com o seu ensinamento. Aleluia. É uma igreja que tem compromisso, amados irmãos, amados irmãos, com o reino de paz, amor e justiça. É uma igreja que não se dá por vencida, não se dá por cansada, mas ela se esforça. A palavra vai dizer, se alguém te convidar a caminhar uma milha, vai duas. A igreja do Senhor precisa ir 2, 3, 4, 5, 6, mas ela não pode se omitir de fazer a obra de Deus e levar a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém? Então, amados, discipulado amados irmãos, caminho. Discipulado é movimento. Discipulado é compromisso com o reino de Deus. Nós não podemos nos dar por vencido. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele ia de aldeia, de cidade em cidade. E então, em determinado momento, diz a palavra, alguém lhe perguntou, Senhor, poucos são os que se salvam? Olha, uma determinada pessoa, daquelas muitas pessoas que têm seguido a Jesus Cristo, vira para o Senhor e, amados irmãos, faz uma pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Esta pergunta me parece meio que, amados irmãos, ao contrário ou invertida, porque eu acho que o normal seria perguntar assim: Senhor, são muitos os que se salvam, né? Mas esta pessoa que faz a pergunta, ele pergunta: são poucos os que se salvam? Por que é que ele pergunta desta forma? São poucos os que se salvam, né? E se fosse eu teria dito assim: Senhor, são muitos os que se salvam, não é uma oportunidade para todos, né? Mas ele, amados irmãos, vai para o diminutivo: são poucos os que se salvam. Então isso me mostra, me leva a crer que esta pessoa, né, já tinha percebido que havia uma dificuldade para a salvação. Amém, igreja? Amém. Então ele viu a dificuldade, porque era mais fácil ele ter perguntado: são muitos que vão se salvar? Era mais fácil que ele tenha sentido a alegria no seu coração ao ser informado de que, amados irmãos, havia vaga no reino celestial para aqueles que recebessem a Jesus como Salvador na terra. Mas ele não demonstra esta alegria, ele não vê assim: vamos todos nos salvar, todos nós, estaremos nesse reino. Não, ele fala: serão poucos que vão se salvar? Isso me chama a atenção. Ele tinha percebido que havia alguma condição, que havia, amados irmãos, algumas dificuldades. E aí o Senhor vai responder a ele, não dizendo assim: são poucos ou são muitos. O Senhor vai responder da segunda forma. Respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Vocês perceberam? A resposta não é se muitos iriam se salvar ou se poucos iriam se salvar. Então eu identifico que nós não temos aqui um problema, amados irmãos, de quantidade. Amém, igreja? Jesus não responde, ele está preocupado com quantidade, mas Jesus não dá uma resposta de quantidade. Então o centro do problema, amados irmãos, não é a quantidade, né? Mas me parece, amados irmãos, ser tempo. Jesus fala assim: olha, se esforcem por entrar pela porta, e ele diz que ela é estreita. Amém? Então, se a porta ela é estreita, isso mostra para a gente que há uma certa dificuldade de passar por ela. Ela não é folgada, ela não é larga. E se ela não é folgada, e se ela não é larga, então temos que aproveitar o tempo que nos resta para passarmos por esta porta. Não devemos deixar para passar, amados irmãos, em cima da hora. Não devemos deixar para o último momento ou para o último instante. Por quê? Já tentou passar uma porta, já tentou, amados irmãos, estar diante de uma multidão que quer passar por uma porta apertada? Todo mundo se espreme, tem uma empurraria, né? Ficou bem feia essa palavra, empurraria, né? Me ajude aí, né? Mas uma confusão para a entrada, né? Nesta porta, um tumulto, amados, as pessoas se machucam, muitos não conseguem entrar, né? Amados, poucos vão conseguir entrar. Qual é o problema? A porta ela é estreita. Então, qual é a melhor forma de você passar por uma porta estreita? É você passar de uma forma organizada. Amém, igreja? Amém. Organizada. Então, precisa se organizar esta fila e as pessoas precisam aproveitar
prioridade para que elas possam passar antes da hora marcada. Você vai ao cinema ou você vai, amados irmãos, em qualquer lugar, né? Um mercado que tem uma porta estreita. Se você quer entrar, você vai fazer um concurso, tá? Os irmãos fazendo, né, concurso, fizeram concurso aí, amados irmãos. Então o que acontece? Todo mundo se preocupa em chegar antes. Por que chegar antes? Todo final de ano aí, quando tem esses concursos, amados irmãos, para as universidades, tem pessoas chorando do lado de fora porque se atrasaram e, amados, fechou-se o portão e eles não conseguiram entrar, não é verdade? E aí o que acontece? Se a porta é estreita, se ela tem um tempo, você precisa chegar antes, você precisa tomar a sua decisão antes, para que você possa entrar de uma forma confortável, para que você não se machuque, para que você não fique do lado de fora. Amém, igreja? Jesus chega para o rapaz, ou para a pessoa, né? Vamos dar uma vida aqui para todo mundo ficar esse negócio de pessoa, né? Ou um rapaz ou uma moça, sei lá, vou entender aqui que seja um rapaz, né? Chega para Jesus Cristo e diz: olha, são poucos os que se salvam. Né? Ou seja, é muito difícil herdar o reino dos céus. Jesus fala: olha, esforcem-se por passar pela porta estreita. Então ele não fala questão de quantidade. Se é muito ou pouco, o Senhor devia dizer assim: olha, tem um número limitado, né? Mesmo que não seja pouco, que não seja muito, mas que seja uma quantidade média, há um número limitado, né? Para que se entre. Jesus não fala. Então eu entendo que neste reino há espaço, que neste reino há moradia, que neste reino há lugar para todos quando quiserem entrar. Amém, igreja? Para todos quando quiserem entrar, há espaço no reino, amados irmãos de Deus. O problema da entrada, amados irmãos, está então restrito não à quantidade, mas está restrito a tempo. Por quê? Ele vai dizer na sua palavra que esta porta ela vai fechar. Acompanhe aí, amados irmãos. Respondendo, lhes disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muito procurarão entrar e não poderão. Olha o que ele está dizendo. Tem pessoas que vão procurar entrar, elas vão querer entrar, só que elas não vão poder. Por que elas não vão poder? Porque a porta vai fechar e, amados, elas deixaram para tomar decisão em tempo errado. O problema aqui é tempo. E aí o versículo 25 vai dizer o seguinte: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde vocês são. Vocês conseguiram entender, amada igreja, o que é que o texto está nos dando esta noite para nós trabalharmos? Né? Ou seja, a argumentação não fica presa se muitas pessoas terão espaço, se poucas pessoas terão espaço, se a casa é grande, se a casa é pequena, eu digo a casa celestial, se o reino é grande, se o reino é pequeno, qual é o número de pessoas? Não, né? Todos poderão entrar, mas muitos não vão entrar. E por que muitos não vão entrar? Vão ficar do lado de fora, amados irmãos, porque não vão levar em consideração, amados irmãos, não vão centrar-se, amados irmãos, na verdadeira raiz do problema. Há um tempo determinado para que as pessoas tomem a sua decisão de passar por esta porta. A porta, amados irmãos, do reino celestial, o caminho do reino celestial, amados irmãos, tem um tempo determinado, e neste tempo os profetas estão trabalhando, os pregadores estão pregando, a igreja está convidando o mundo para que venha a presença do Salvador. A igreja está levando a mensagem de vida, está levando a mensagem de amor, e ela deve continuar a fazê-lo, porque para isso ela foi constituída pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Você tem um compromisso com Deus, você tem um compromisso com o reino, e você precisa trabalhar, e você precisa trabalhar rápido. Você não pode deixar para amanhã, você não deve deixar para depois, porque, amados irmãos, o tempo e a hora pertencem a Deus. O tempo e a hora, amados, está determinado por Deus. Quantas pessoas estão deixando o seu compromisso evangelístico para depois? Quantas pessoas estão, amados irmãos, retardando, amados irmãos, né? Este compromisso que tem do seu chamado para o evangelho. As pessoas, amados irmãos, estão querendo viver, querendo trabalhar, querendo casar, querendo estar em casamento, querendo, amados irmãos, empregos, querendo prosperar. Tudo isto é então possível, tudo isto é permitido, tudo isto é lícito. Mas se isto que é lícito te afasta da presença de Deus,
irmãos, é uma coisa, né? Mas, amados irmãos, é aquilo que é lei, é permitido. Mas não é tudo que é permitido que um cristão deve fazer. Tem coisas, amados irmãos, que o apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós não devemos fazer. Uma coisa que nós não devemos fazer é nos afastar da presença do Deus vivo. Uma coisa que nós não devemos fazer, amados irmãos, é deixar que o nosso, amados irmãos, tesouro esteja no mundo lá fora. A palavra do Senhor vai dizer que aonde está o seu tesouro, estará o seu coração. Amém, igreja? O seu coração tem que estar no reino celestial. Você tem que estar com a sua mala arrumada. Você tem que estar com a sua vida no prumo. Para quando você ouvir o toque da corneta, amados irmãos, você não ter do que olhar para trás para que você não perca a sua salvação, mas, amados irmãos, olhar para os altos de onde vem a tua salvação eterna. O Senhor vira então para o jovem, amados irmãos, desta instrução: olha, o dono da casa vai se levantar e essa porta vai fechar. Então você tem que se esforçar, força, entendeu, meu irmão? Força. Nós precisamos usar a nossa força para entrarmos na porta da salvação eterna. Por que força, pastor? Porque o mundo está aí fora te fazendo diversos convites para tirar a sua atenção, para roubar a tua salvação, para te desviar da presença de Deus. É internet, é celular, é diversões lá fora, lícitas e ilícitas também. Amados irmãos, toda hora você tem convite para se afastar da presença de Deus. E muitos têm, amados irmãos, se afastado. Pasmem, né? Fiquem realmente pasmem, porque parece, amados irmãos, irreal isto, mas não é real. Nós que somos pastores temos visto constantemente pessoas dando as costas para o Evangelho, dando as costas para a igreja, porque foi atraído, amados irmãos, por algum convite do mundo lá fora, por alguma vantagem do mundo lá fora. E pensam que terão tempo para voltar depois. Algumas pessoas, amados irmãos, perdem a sua salvação porque fica brincando de ir e vir, né? Entra na porta, sai da porta. Entra na porta, sai da porta. Algumas pessoas perdem a salvação porque não entra nunca, amados irmãos, né? Mas tem aquela pessoa que ela está levando a sério o seu chamado. Então ela entra por esta porta e ela fica do lado de dentro e ela não sai, amado, por nada. Ela não se afasta por nada. Por quê? Ela sabe que a qualquer instante a porta pode fechar, amado, num abrir e piscar de olhos, e ela pode perder, ou ele pode perder a sua salvação. Este é o homem, esta é a mulher prudente, que edifica a sua casa na rocha, que faz a sua confissão de fé, que passa pelo seu batismo e que leva a sua vida de cristão a sério, que morre verdadeiramente para o mundo, mas que vive numa vida, amados irmãos, seguindo a Cristo. Aleluia. Esta é a pessoa que passa pela porta, amados, e guarda a sua vaga e fica firme ali, esperando, porque ela sabe que um dia a porta vai fechar e tudo que ela tem que fazer, ela não tem outra coisa a fazer neste mundo, a não ser estar do lado de dentro da porta da salvação. Amém. A palavra do Senhor fala: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O crente prudente, ele sabe que muitas pessoas vão ficar do lado de fora e vão entrar em desespero, porque a porta vai fechar, eles vão querer entrar e não vão poder mais entrar. E aí não terá mais jeito. Essa é a palavra do Senhor, é o seguinte, amados irmãos, versículo 26, então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinava nas nossas ruas, mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Toda iniquidade é pecado, porque iniquidade é maldade. Amém, igreja? Amém. Então as pessoas saem da presença de Deus, as pessoas brincam de serem cristãos, algumas pessoas que já aceitaram em algum momento das suas vidas a Jesus como seu Salvador, mas voltam atrás. Essas pessoas vão querer se afirmar como cristão no dia, amados irmãos, que o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja. Eles vão tentar argumentar com Deus e falar: não, Senhor, nós comíamos contigo, o Senhor ensinava nas nossas ruas. Eles vão querer dizer: olha, eu sou crente, eu estava na igreja, eu me batizei, eu só me afastei por um tempo, mas olha, eu sou crente. E o Senhor vai dizer: afasta de mim, porque eu não te conheço. Todos vocês que praticam a iniquidade, pessoas que deram as costas para esse evangelho da salvação,
Amém, igreja? Amém. Portanto, eu quero dizer para vocês mais uma vez, a culpa não é do pastor. Não é pastor Wallace ou qualquer outro pastor de qualquer outra igreja. Os pastores que têm compromisso com Deus estão pregando a palavra de Deus todo dia. Então aquela pessoa que se desvia e que vai pelo caminho, não vai adiantar tentar argumentar com Jesus, dizendo, mas o meu pastor não foi me buscar, mas eu desviei porque o meu pastor nunca perguntou por mim, eu desviei porque o meu pastor, entendeu, não me deu atenção. O pastor está todo dia nas igrejas pregando, quando ele pode ele vai, ele, amados irmãos, chama a atenção, ele pede para que a igreja, para a congregação fique firme, para que não abandone o caminho do Senhor, mas a ovelha rebelde, amados irmãos, ela se faz rebelde, endurece o seu coração e não quer ouvir o chamado. A culpa não pode cair nas costas do pastor. O pastor está todo dia dizendo para vocês ficarem firmes na presença do Senhor, seja nas rádios, seja, amados irmãos, nos evangelismos na rua, seja, amados irmãos, nas pregações de culto. Os pastores estão dizendo, não é tempo, amados irmãos, daquele que é convertido brincar com salvação, não é tempo de ficar entrando e saindo. Tem pessoa, amados irmãos, deixar toda semana, o pastor vem na casa buscar, o pastor não perca, a obrigação está lá, o Pedro vai falar isso. Nós precisamos nos consagrar, amados irmãos, na oração e, amados irmãos, no ministério da palavra. Se o pastor for ficar todo dia buscando, entendeu, uma igreja de 300 membros em casa, e todo dia chamando, e todo dia buscando, ele não consegue alimentar o rebanho, ele vai ficar dando atenção a só uma ovelha, que quer ser rebelde, que quer ficar brincando de entrar e sair. Lógico, a igreja, a ovelha recém-nascida, você vai lá, você busca, você coloca no colo, você carrega, você ensina o caminho para ela crescer, mas a igreja, amados irmãos, ovelha, já deveria estar servindo de guia para outros cordeirinhos. Não tem jeito de querer recobrar isso, amados irmãos, não tem pastor que está contra disso. Nós precisamos crescer em graça e conhecimento diante da presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Então, ponha uma coisa na sua cabeça. Se for, amados irmãos, a nossa igreja aqui, vocês sabem que o pastor de vocês trabalha e que faz tudo, né? Então, vocês têm que se tornarem cristãos maduros. Não podem ficar esperando. Uma coisa tem um problema, tem uma dificuldade de ligar para o seu pastor, eu estou entrando numa luta, me ajuda em oração, eu preciso de uma visita. Outra coisa é crente que está em casa vendo televisão e acha que o pastor tem obrigação, aí fica lá, 6 meses ele some da igreja, aí ele está em casa, ele se diverte, ele vai para o show, e quando, amados irmãos, se levanta o inimigo contra a vida dele, ou uma tribulação, uma tempestade, aí ele lembra que ele tem pastor, aí ele acha que o pastor tem a obrigação de parar tudo que está fazendo, deixar todas as suas 99 ovelhas, amados irmãos, ir atrás dele. Então não deve ser desta forma. Cada um tem que ter compromisso, a salvação é individual. Deus deu pastor, mas a obrigação, amados irmãos, do pastor não é todo dia para ir buscar ninguém em casa. Os irmãos, as irmãs têm que saber que tem compromisso. Amados irmãos, tem no templo, a reunião é no templo, e você tem que seguir o seu pastor. Amém? Amém. O discípulo tem que seguir o seu mestre. Tem que seguir o seu mestre. Eu não estou me ausentando e nem quero, amados irmãos, ausentar nenhum pastor da sua responsabilidade. Às vezes tem aquela questão, né? Já vi o pessoal colocando aí alguma coisa nesse sentido, né? Como é que é? Tem pastor que não vai buscar ficar perdida, fica tomando conta das 99 porque dá trabalho. Não é nada disso. Não é nada disso, é porque tem ovelha que é rebelde. Você vai buscar, ela não ouve, você ensina, ela não aprende, você fala, você quer corrigir, ela não quer entrar no plumo. Então não convém que nós sejamos assim. Cada um de nós tem que ter um compromisso com o seu chamado e com a sua salvação. A palavra do Senhor diz que nós temos que nos esforçar por passar pela porta estreita. Aí o crente ele não quer se esforçar, ele acha que depois vai colocar a culpa no pastor, mas o texto vai dizer que não, que quando ele chegar na presença do Senhor, o Senhor vai dizer: aparta de mim que eu não te conheço, todos vocês que praticam iniquidade. A ordem foi, amados, seguir ao Senhor, estar na igreja. A ordem foi, amados irmãos, que o discípulo ele tem que, amados, estar sujo com a poeira dos pés do seu mestre, ele tem que seguir o seu mestre. Amém, irmãos? Amém? Então nós precisamos buscar o Senhor, cada um de nós somos cristãos convertidos no Senhor. Hoje eu estou pastoreando, mas eu passei muitos anos antes de ser pastor e eu nunca precisei que ninguém fosse me buscar na minha casa. Sabe por que eu não precisava? Porque eu tinha amor por Deus no meu coração. Eu me converti no meu Deus, não me converti em alguém que fosse me buscar na minha casa. Eu nunca precisei desse tipo de coisa. Eu sempre estive na igreja, amados irmãos, servindo ao Senhor com toda a alegria
E aí, amados irmãos, o Senhor me escolheu para estar pastoreando o rebanho e eu quero ensinar a esta igreja, quero ensinar a quem eu puder ensinar, quem eu encontrar no meio do caminho, que, amados, nós precisamos sentir alegria em estar na casa do Senhor. Foi isso que o salmista falou, Salmo 122, alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Vir à casa do Senhor tem que ser motivo de alegria para todos aqueles que têm o Espírito de Deus nas suas vidas. Amém? Amém. Então vamos nos alegrar na presença do Senhor, tá? A pergunta da pessoa, né? São poucos os que se salvam, amados. O número dos que se salvam está lamentavelmente diminuindo a cada dia. Por quê? Porque aqueles que uma vez já fizeram confissão de fé, que já, amados irmãos, foram batizados, estão se vendendo, amados irmãos, aos manjares do mundo, amados irmãos, lá de fora. Estão se vendendo aos manjares deste século. Está fazendo como Esaú, vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então nós precisamos chamar a atenção da igreja. Lembra do que você tem recebido do Senhor. Não se distancie da presença do Senhor. Não se deixe enganar, achando que o Senhor está demorando e que o Senhor está tardando. Porque, amados irmãos, cedo veio sem demora e comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Você tem que ter o compromisso com a sua salvação. Não é tempo de ficar brincando. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Tá igual aquela brincadeirinha lá dos garotinhos novos lá, como começa a namorar, né? A Sabrina lá, apaixonada pelo Marcelo, né? Aí começa lá, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. É assim, Sabrina? Você não tem força, você já deve ter arrancado lá umas pétalas das rosinhas lá, entendeu? Você tem cara quando conhecer o Marcelo, deve ter ficado lá, ó, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, né? Acho que Jesus não tem bem me quer, mal me quer, não, Sabrina. Entrar pelas portas e ficar do lado de Deus, tendo a vida do Senhor Jesus Cristo. Amém? Marcelo, você não ficou sem graça, não. Fica sabendo aí. Tá bom? Então, amados irmãos, é tempo de nós buscarmos ao Senhor, né? E eu espero que nesta igreja não tenha crente aí que eu brincando lado de dentro, lado de fora, lado de dentro, lado de fora, lado de dentro, lado de fora, a porta fecha e não tem mais lado de dentro. Então, precisamos tomar a nossa decisão de ficarmos firmes na presença do Senhor. Amém, filho? Amém. Amém. Então, hoje nós temos aí nossos juvenis que foram batizados, entraram então à comunhão da igreja e ficaram muito felizes, estarão participando conosco da Santa Ceia, mas mesmo os juvenis, eles precisam ser informados, de que não podem ficar brincando. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Porta dentro, porta fora. Porque, amados irmãos, salvação é coisa séria. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Então vamos lá. Diz a palavra do Senhor. Por que é uma coisa séria? Olha só, versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virde do reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que virão a ser últimos. Esta instrução Jesus dá lá para o povo judeu nos seus dias, amados irmãos, para toda a multidão que sempre o acompanhava, ensinando esta multidão, amados irmãos, qual era a seriedade que cada um deveria ter, amados, e tomar posse do reino que estava sendo proposto pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu não sei como anda a nossa vida nesta noite. Eu não sei como anda a sua fé nesta noite. Mas eu quero nesta noite estar te convidando ao compromisso com o reino do Senhor. Se você está permitindo que a sua fé oscile, estabilize a sua fé. Não brinque de ser crente. Não deixe que, amados irmãos, o que o mundo tem te oferecido lá fora venha te afastar da presença de Deus. Mas firme o seu compromisso com o Senhor Deus. Porque, amados irmãos, já é a última hora. Todos os profetas estão, amados irmãos, profetizando isto. Eu não sei se na semana que vem, se no século que vem, mas a ordem é que nós temos que estar preparados para que o Senhor não venha ao nosso encontro e que nós sejamos rejeitados e tenhamos que
triste palavra dizendo: apartai de mim, porque eu não te conheço, porque você tem praticado a iniquidade. Como tem sido as suas ações? Você tem vivido uma vida de santo? Você tem se esforçado? Você tem valorizado a porta da salvação? O Senhor, por enquanto, ainda está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. A porta ainda está aberta, mas diz que vai chegar o momento em que o Senhor da casa vai se levantar e ele vai fechar a porta. Que eu e você, nós não venhamos ficar do lado de fora. Que eu e você, nós tenhamos compromisso com o nosso chamado. Tenha compromisso com a sua igreja. Tenha compromisso com o seu chamado. O Senhor conta contigo. Tenha compromisso, amados irmãos, com os trabalhos da igreja, com o planejamento da igreja, com os trabalhos evangelísticos da igreja. Chegue junto, esteja presente. Porque, amados irmãos, a nossa recompensa, a nossa obra no Senhor não será em vão. Glória a Deus. O alto preço o Senhor, amados irmãos, tem é nos resgatar, tem nos chamados para que a gente venha servir. Nós devemos então, amados irmãos, servirmos aos outros em amor. E esta é a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a mensagem que eu quero deixar para o teu coração nesta noite. Eu não vou fazer apelo chamando você à frente, mas que você possa meditar. Será que você tem sido cristão, que tem passado pela porta e, amados, tem estado do lado de dentro esperando a vinda do Senhor? Ou será que você é crente num dia, na outra semana você não é? Uma semana você é crente, na outra você não é? Amados irmãos, não brinque com a sua salvação, porque muitos irão chorar e prantear e não terão mais uma oportunidade. Que Deus esteja abençoando esta igreja em nome do Senhor Jesus. E que você tenha o compromisso de levar esta mensagem para aqueles que estão lá fora. Que eles ouçam, que eles deixem de ouvir, eles precisam saber que Deus levantou o profeta no meio deles, né? E que o Senhor tenha misericórdia deste mundo lá fora, que está como nos dias, amados irmãos, de Noé, que está como nos dias, amados irmãos, de Ló, bebendo, amados irmãos, se embriagando, se drogando, se prostituindo, casando, dando em casamento, e não querem compromisso com o evangelho da salvação. Mas para nós, o Senhor tem preparado coisas melhores e maiores, que não subiram a mente nem o coração do homem, mas que o Senhor, amados irmãos, certo dia, na sua vinda, vai nos apresentar então o seu reino, e isso será maravilhoso para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe.